Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Eu sou o professor de filosofia Rafael, mais uma vez aqui no canal Horus em Foco, para mais um vídeo, para mais uma reflexão. Hoje será o quadro Horus em Foco Reflexão. E o tema está associado a 5 lições do pensamento, da filosofia de Friedrich Nietzsche, para que a gente possa não ser afetado por imbecilidades, por coisas sem importância. Esse vídeo ele é inspirado nas frases e na reflexão sobre o pensamento do Friedrich Nietzsche do canal Super Leituras. Então eu assisti um vídeo desse canal, achei que as citações do Friedrich Nietzsche eram muito pertinentes, e aí resolvi trazer uma leitura sobre essas citações, tá? Então eu deixo aqui também a indicação do canal Super Leituras, para que vocês possam seguir esse canal, tem muitas reflexões interessantes, mas eu peguei e vou fazer uma leitura particular, pessoal, dessa análise. Antes de iniciar aqui a reflexão, gostaria de pedir para vocês nos seguir nas redes sociais. Novamente, eu cito aqui que estamos no Facebook, Horus, no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube, Horus em Foco. Inclusive, no último vídeo, eu deixei indicado que eu iria publicar um texto que eu escrevi dentro da filosofia Ubuntu, dentro de uma análise desse mundo tecnológico, como integrar o ser humano dentro dessas relações tecnológicas de uma forma positiva, mas fazendo uma crítica também, como que o mercado, como que a tecnologia, como que o capitalismo, as big techs estão utilizando essas tecnologias não a favor, mas contra o ser humano. Então, se você depois quiser conferir essa reflexão que está muito bacana, está lá no canal. Foi o vídeo penúltimo, antes, no caso desse, que será agora o último que eu estarei fazendo, né, que eu estou fazendo, tá bom? Então, vamos lá para a reflexão. Eu vou iniciar, vou ler aqui a citação, e após essa leitura, eu vou fazer aí alguns comentários para explicar, para interpretar essas colocações do filósofo Friedrich Nietzsche. Então, a primeira lição que ele traz para nós. Antes de ler as lições, é sempre importante dizer que Friedrich Nietzsche, ele é um filósofo alemão, tá? Ele é um filósofo moderno. Sem dúvida, o pensamento do Nietzsche e a filosofia do Nietzsche é uma das mais importantes da história da filosofia. Nietzsche ele pode ser considerado um filósofo que tem ali uma aplicação das suas análises baseadas no comportamento, em críticas à sociedade, às instituições sociais. Então ele faz uma análise muito profunda, né, desses processos, daquilo que essa sociedade nos condiciona e como que a gente pode se libertar desses condicionamentos, que em última instância tira a nossa liberdade, escraviza e segrega o indivíduo em detrimento de uma estrutura social e dos privilégios de alguns grupos dentro dessa sociedade. Tá? Então o pensamento do Nietzsche ele é muito importante para esse tipo de análise. É um pensamento altamente intelectual, mas também provocativo.
Quando as pessoas leem Nietzsche, ele traz ali muitas libertações. Você consegue se libertar de muitas amarras sociais, religiosas, culturais. Então, o pensamento do Nietzsche, ele é... Inclusive, Nietzsche tinha a filosofia do martelo. Era uma das prerrogativas dele. A filosofia do martelo é exatamente aquela filosofia que vai destruindo. Muitas pessoas diziam que o Nietzsche não se preocupou em construir um sistema, mas em destruir os sistemas que estavam postos aí na sociedade. Eu acredito um pouco nessa análise, mas destruir um sistema é também um sistema. Porque a estrutura social que está posta, muitas vezes, embora seja sistemática, organizada, ela é destrutiva. Então, destruir esse sistema que é destrutivo é também uma filosofia da construção. Porque quando você está preso a determinadas ideias, concepções degradantes, você se libertar disso já é uma primeira opção, escolha e decisão para você começar a construir alguma coisa que seja válida. Tá? E o Nietzsche, ele não se preocupava em doutrinar, em trazer ali um pensamento, um ensinamento. Não, ele não se preocupava em trazer um sistema, uma ideia, uma filosofia de vida. Ele se preocupava em tirar você dessas correntes sociais que são estabelecidas, impostas, para que você possa construir, de alguma forma, a sua filosofia. Tá? Não é que todo mundo vai ser filósofo. Não é que todo mundo agora vai ter necessariamente um sistema filosófico, mas que você possa ter a coragem de olhar para a vida, para a sociedade e fazer as suas escolhas, e não apenas seguir a manada, seguir a multidão. Então, basicamente, o pensamento de Nietzsche ele é libertador, tá? Ele é profundamente libertador. Então, vamos lá. Primeira citação está no livro Genealogia da Moral. E diz assim: não conseguir levar a sério por muito tempo seus inimigos, suas desventuras, seus malfeitos, inclusive, eis o indício de naturezas fortes e plenas, em que há um excesso de força plástica, modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento. Tá? Então eu vou ler novamente para fixar. Não conseguir levar a sério por muito tempo seus inimigos, suas desventuras, seus malfeitos inclusive, eis o indício de naturezas fortes e plenas, em que há um excesso de força plástica, modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento. Então, o Nietzsche fala que ele usa o termo inimigos. O inimigo não é aquela pessoa simplesmente que você ali teve um problema pessoal, que você brigou, e sei lá, e você quer que essa pessoa se lasque, você quer, de alguma forma, se tiver a oportunidade de destruir essa pessoa, né? Porque a inimizade está associado a esse processo que você quer o aniquilamento, muitas vezes, do outro, desse inimigo, mesmo que você não faça, tá? Mas o Nietzsche, ele está sendo muito mais sutil. Mais do que você destruir uma pessoa, destruir uma instituição, então, por exemplo, a política me domina, a mídia, ela me domina, ela me governa, não, existe uma determinada religião que me manipula. Mais do que isso, é você destruir o poder, as desventuras, os malfeitos, esse sistema de controle que essa instituição, que essa pessoa, de repente também inimiga, tem sobre você. Então, para Nietzsche, por que ele fala de uma memória plástica, de uma força plástica modeladora, regeneradora, propiciadora do esquecimento? Porque geralmente as pessoas ou as estruturas que exercem um poder sobre nós, ele exerce um controle sobre a nossa memória. Então, por exemplo, imagina que uma determinada pessoa te fez um mal. E aí aquele mal
ele vira ali dentro da sua psique um trauma. Então existe uma memória negativa sobre aquele ser ou aquela estrutura social. Pode ser uma religião, então você tem uma experiência negativa naquela religião, e aí você tem uma memória, ó, aquela religião, aquela pessoa, aquele lugar, aquela instituição, ela me fez mal. E aí, esse mal agora, esse mecanismo de controle está dentro de você. Quando você olha para aquela instituição, para aquela pessoa, naquele momento talvez a pessoa não esteja te propiciando algum mal, mas você já se sente constrangido, coagido, já tem um mal-estar por conta dessa memória que, ao ver aquele ser, aquela pessoa, aquela estrutura, te remete a essa experiência negativa. Então, se você remodelar, o pessoal usa muito a palavra ressignificar. Eu gosto dessa palavra, mas ao mesmo tempo eu tenho algumas ressalvas com ela, tá? E aqui não é papo de coach, tá? Eu basicamente tenho muitas ponderações e críticas a determinadas leituras que esses coaches fazem. Não se trata aqui de autoajuda também. Muitas vezes estruturas de autoajuda são livros que de alguma forma coloca que o poder está em você, que você tem um controle absoluto de tudo, é só ressignificar tudo que você vai conseguir ter uma vida incrível, tá? Só depende de você. A escolha está nas suas mãos. Não se trata disso aqui, tá? Eu estou fazendo aqui filosofia. Eu tô trazendo aqui um pensamento dentro de construções o mais científica possível, tá? Então, o que eu quero colocar? Não é que você tem a possibilidade de esquecer todas as coisas. Tem coisas que tá fora da sua seara de controle, né? De análise. Às vezes você quer ressignificar alguma coisa, mas aquilo está fora um pouco do seu poder ressignificador. Nem tudo é ressignificável, nem tudo é eliminável. As memórias não são apagadas. Mas o que Nietzsche está colocando também é que, assim, se você já tivesse uma força plástica de ser um espírito forte, é uma expressão muito interessante do Nietzsche, provavelmente essas pessoas, essas estruturas não te afetariam. E o que seria atingir esse estado de espírito forte? Isso está ligado ao autoconhecimento? Tá. Está ligado a um processo de remodelação que, segundo Aristóteles, cria uma segunda natureza, e essa segunda natureza se sobrepõe à primeira por um processo de treino, por um processo de reprogramação. Tem a ver um pouco com neurolinguística, tá? Mas é um hábito constante de uma busca, de uma autocrítica, de um processo de reafirmação constante para você romper determinados mecanismos que está dentro de você, que deveria estar pré-estabelecido desde sempre, mas como muitas vezes você não teve espaço a esse autoconhecimento, a esse treinamento, então você ficou refém, ficou vulnerável, e aí experiências da vida foram te marcando negativamente. Tá? Então, o Nietzsche coloca que ainda é possível, quando você consegue se libertar dessas estruturas, ou entender que elas são maléficas, que elas não são divinas, mas elas foram criadas por homens, por pessoas que estavam em lugares de poder, que tinham controle da comunicação e queria te manipular, te dominar, e fizeram você acreditar que existe uma força, muitas vezes divina, uma outra estrutura que legitima, que autoriza aquela ideia, aquele valor. Então ele está fazendo com que você comece a quebrar essas amarras, comece a entender, e talvez nem sempre você vai conseguir apagar o que foi registrado anteriormente, mas você consegue se libertar e daqui para frente
conseguir exercer um poder sobre outras estruturas que venham a te dominar e que agora você sim possa dominá-las, ao contrário de ser dominados por elas. Então, basicamente, é um pouco essa ideia, tá? Então, essa força plástica, esse processo de remodelação, de regeneração, está associado a essa postura que você começa a assumir perante várias estruturas vigentes aí na sociedade. Segundo ponto, qual o emblema da liberdade alcançada? Não mais envergonhar-se de si mesmo. Por que isso aqui está no livro Gaia, a Ciência? Um outro livro fabuloso do pensador Friedrich Nietzsche. Por que não se envergonhar-se de si mesmo seria o emblema da liberdade alcançada? A vergonha, se você pegar Michel Foucault com Vigiar e Punir, se você pegar Freud com Mal-Estar na Civilização, a vergonha, e hoje também a gente pode falar do Byung-Chul Han, né, esse filósofo importante sul-coreano, a questão da vergonha, ela é um elemento, muitas vezes, nem tudo que você sente vergonha é causa de vergonha, é objeto de vergonha. Mas existe uma estrutura social, alguma instituição, algum valor social, às vezes pode ser familiar, né, de alguma instituição, de uma escola, que criou a ideia, nem sempre essa ideia é verdadeira, que você tem que ter vergonha de determinadas coisas, que você tem que ter, que aquilo desonra, que aquilo te, de alguma forma, faz com que você perca a sua dignidade. E muitas vezes não é. Tá? Muitas vezes aquilo é só uma ideia que é introjetada, tem que ser introjetada dentro de você, para que você perca a sua liberdade e se torne escravo daquela ideia vergonhosa e, por tabela, daquele que criou essa ideia para que você se envergonhasse. Tá? Então é um mecanismo de controle. Então, eu posso dar um exemplo. Deixa eu ver se eu consigo pensar aqui agora num exemplo para você entender o que eu quero colocar. Eu sou professor. Né? Durante muito tempo, no modelo tradicional de escola, um estudante ele tinha que ficar totalmente, praticamente paralisado dentro da sala de aula, concentrado só na figura do professor. Então ele ficava muitas vezes com as mãos assim em cima da mesa, para o professor saber onde as mãos estão, se não está fazendo nada, né, de errado, pegando alguma coisa que não deveria, né, com a postura, olhando para o professor. Então, se em algum momento, por exemplo, alguém nessa postura ali estática tivesse muito cansado, um estudante, por exemplo, ele dormisse e caísse assim, né, e de repente ele despertasse porque teve ali um desequilíbrio, a cadeira mexeu, e aí todo mundo olha, né, inclusive o professor, para aquela pessoa que dormiu e se desequilibrou e criou um barulho, aquilo ia causar uma vergonha para ele, uma exposição para ele, porque ele fugiu da regra de todo mundo ali que está estático. E ali, aquela pressão social, tanto dos alunos como do professor, faria com que ele, esse aluno, esse estudante, ele se sentisse mal. Então ele sentiria uma angústia, um mal-estar muito profundo, e ele teria que se corrigir, voltar à postura, né? Porque antes mesmo do julgamento do professor e do estudante, ele mesmo já se envergonhou de si, porque ele tem introjetado esse mecanismo dentro dele. Então Nietzsche fala, se você deixar de sentir vergonha por aquilo que não é digno de vergonha, por que esse comportamento não é digno de vergonha? Porque essa ideia de um aluno estático, subserviente, observador, educação bancária,
uma educação, o estudante é aquele que só observa, ele não é produtor de conhecimento, ele é só receptor. Essa ideia, na verdade, ela é ultrapassada, mentirosa, e é um atraso para a educação. Mas se você acreditar naquilo, que o aluno tem que ficar estático, é porque você foi convencido de um falso valor. E quantos falsos valores você já pode ter sido induzido e convencido e você nem sabe? Você não tomou consciência ainda desses falsos valores. Então Nietzsche está colocando que quando você se liberta dessa vergonha, você também começa a se libertar do mecanismo e do poder que o outro tinha sobre você. Então é o primeiro passo para a liberdade. Tá bom? Então, vamos para a terceira lição aqui. O ressentimento a ninguém é mais prejudicial que ao próprio ressentido. Mais uma vez, o ressentimento a ninguém é mais prejudicial que ao próprio ressentido. Essa lição, essa citação está no livro Ecce Homo, né? Que é um livro também fabuloso do Friedrich Nietzsche, e esse livro, ele também está associado a quebrar algumas estruturas morais, alguns imperativos morais que estão presentes na sociedade. Então, o ressentimento tem a ver também com a ideia anterior e a primeira. Tanto você ter ali uma força plástica, tanto como você ter uma capacidade de ressignificação, como você ter aqui o que foi falado na citação anterior, se libertar dessa vergonha de si, né? E aí agora fala né, a vergonha de si leva ao ressentimento. Então você fica ressentindo, rememorando aquela reminiscência negativa de uma memória inconsciente, ou não, mas enfim, de uma coisa ruim que você fez e que a sociedade te fez acreditar que aquilo é ruim, que aquilo é vergonhoso, não necessariamente que seja, mas você fica ressentindo, remoendo aquilo, e aquilo vira um mal. Uma vez esse mal foi externo, fora de você, te constrangeu, te dominou, te prejudicou, mas agora o ressentimento é o movimento do mal sobre ele mesmo, que está internalizado e fica te martirizando, fica te destruindo. É um looping, é um processo ali ininterrupto, né, de tortura, de mal-estar, de culpa. Freud vai chamar isso ali, né, da superestrutura, do superego. Superestrutura, na verdade, é Karl Marx, do superego, que é o pai, o Estado, a igreja introjetada dentro de você, te condicionando, te dizendo que você está errado, é vergonhoso isso que você fez, é aquele dedo que te aponta, que te acusa, e aí você fica nesse processo. Eu sou culpado, eu sou um lixo, eu sou uma merda, eu não presto mesmo, ou eu fiz alguma coisa de errado. Olha só, não temos que passar um pano para se você realmente fez alguma coisa errada, que é algo que prejudicou alguém, e que você tem que se arrepender. Mas tem que se arrepender, romper com aquilo, parar de ressentir e seguir a sua vida e não fazer de novo. Né? Vá e não peques mais. Tipo, pensando em pecados reais. Né? Porque tem pecados também que é um monte de pecado inventado. Né? E o pecado dentro da dimensão bíblica real é aquele que prejudica alguém de verdade, que te prejudica alguém, que prejudica a natureza, que por tabela, por prejudicar, por causar um mal real à estrutura, a pessoas, aí sim você quebra ali uma relação com o Criador, com Deus. Então, essa é a ideia de coisas reais. Mas esse mecanismo, muitas vezes, está ligado ao controle. São coisas irreais, é uma falsa culpa, que é só uma maneira de um sistema, de uma pessoa, de uma empresa te controlar para você fazer aquilo que ela quer. Para você ser escravo desse mecanismo. Tá, então, vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que um dia você chega atrasado na empresa.
Por que você chegou atrasado? Ah, porque, por exemplo, você pegou trânsito. Ou porque no caminho você teve que ajudar uma pessoa que estava precisando de um socorro médico e você socorreu aquela pessoa. A empresa, ela não vai entender, porque ela vai se preocupar apenas com o seu interesse, tem que chegar aqui no horário e produzir. Acabou, não tem desculpa. Então ela só está pensando no seu próprio interesse. Mas na realidade, se você chegou atrasado porque você foi ajudar uma pessoa, que você foi fazer um bem, você não tem que se sentir culpado, você tem que sentir orgulho do que você fez. Tá? Assim, é absurdo, mas eu já vi várias ocasiões que as pessoas chegaram atrasadas numa missa, por exemplo, num culto, e foram recriminadas porque chegou atrasado porque estava ajudando uma pessoa. Né? Então, tipo, qual o sentido do amor? Que amor é esse? Que o rito, o chegar no horário é mais importante do que você ajudar alguém. É mais importante você produzir um parafuso do que ajudar uma pessoa. Olha só que coisa ridícula. Essa é a sociedade que a gente vive. Então, às vezes você é culpado e se sente mal, é culpado, acusado de não ser assíduo, de não ter horário certo para chegar, porque você foi praticar o bem. Então, assim, a empresa está preocupada com a ética profissional dela. Eu quero o bem para mim. Dane-se a natureza, dane-se a sociedade, as pessoas. Às vezes a empresa não entende quando você vai acolher pessoas da sua própria família. Olha só que coisa ridícula. Como que essa estrutura nos desumaniza. Então é contra isso que o Nietzsche está falando. Ponto 4. Quando se possui o porquê da vida, então se suporta quase todo como. Quando se possui o porquê da vida, então se suporta quase todo o como. O porquê da vida, todo mundo tem que ter um objetivo. Tá? Às vezes o objetivo, se você pegar, por exemplo, alguns pensamentos dentro da história da filosofia, a gente pode pegar um pouco dos céticos, um pouco mesmo das ideias metafísicas. Muitas vezes é uma ideia que foi criada falsamente, aquilo não tem sentido, não tem razão, é como se fosse um totem. Você olha aquele totem e você vê que ele tem um poder, que ele tem ali uma estrutura de mudar a realidade, e às vezes ele não tem. Mas quando você coloca aquela força sobre aquele objeto, é como se ele tivesse aquilo que ele não tem. Tá? Você sacraliza aquele objeto, você torna ele sagrado, então ele começa a ter o que ele não tem. Às vezes isso é uma criação pura sua. Mas você pode criar um objetivo que atenda às suas necessidades. Então, você vai criar aquele sentido para você. Ah, eu quero passar no vestibular para construir a minha carreira profissional e ter uma melhoria de vida financeira através dos estudos que eu vou realizar naquele campo de conhecimento. Se você tem o porquê, onde eu quero chegar, o como, o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo, ele é menos importante, ele é só um caminho, um método para você chegar naquele fim. Então, como ele, por mais que ele exija sacrifícios, escolhas, ele é um meio para um fim. Então você não pode parar no como, mas você precisa ter como foco o objetivo. Onde eu quero chegar? Esse é o ponto. Em cima disso você vai fazer o seu planejamento, você vai muitas vezes rever esse planejamento, essa metodologia, mas com o objetivo estabelecido, o como, as concessões, as escolhas, gira em torno desse objetivo final que você precisa atingir. Tá? Então esse é um foco importante, tá? Para você ter aí como base. E a última lição de hoje, no fundo, todo homem sabe que é um ser único, tal
como só uma vez pode surgir no planeta. Nenhum lance de extraordinária sorte será capaz de gerar uma segunda vez tão maravilhoso exemplar da diversidade na unidade. Essa citação do Nietzsche, que está em Schopenhauer como educador, tá? Que é uma obra também do Nietzsche, e que ele faz uma análise aí do pensamento aí de Schopenhauer. Ela é também para dizer que a gente deveria parar de se comparar com os outros, de achar que existe alguém melhor do que a gente, assim como também a gente não pode se colocar, eu sou o melhor, eu sou o mais bonito, mais inteligente, eu não posso achar que existe alguém melhor e mais inteligente do que eu. Porque, na verdade, eu sou único. E a minha unidade, o meu ser único, faz com que eu tenha coisas que ninguém tem. Lá no fundo, para que a gente possa ter a compreensão sobre qualquer coisa, eu sempre coloco isso para os meus alunos, né? Para você entender qualquer coisa no planeta, você precisa do outro. Porque o outro tem uma visão particular a partir do seu ponto de vista que você não tem, e o seu ponto de vista tem uma visão que o outro não tem, e se vocês trocarem essas informações, ambos irão crescer, e o conhecimento do todo, a partir das partes que foram unidas, somatizadas, vai fazer com que você tenha um conhecimento mais próximo do real. Então, somando todos os pontos de vista, todos os olhares, todas as leituras, pode ser que você chegue numa verdade ou no mais próximo dessa verdade sobre um conhecimento das coisas, sobre o conhecimento da pessoa, tá? Então, nesse sentido, você entender que você é esse ser único, insubstituível, uma diversidade na unidade, te faz te aceitar, se aprovar, te ver com bons olhos, sem desmerecer os outros, né? Mas também sem se desmerecer, sem se auto-sabotar. Então isso é um processo importante. A partir dessa autovalorização, você começa a entender por que eu tenho que sentir vergonha de uma coisa que de repente eu sei que faz bem para mim, mas o outro me convenceu que não faz. Eu também tenho a minha possibilidade de olhar o mundo pelos meus olhos, pelos meus óculos e perceber que determinadas coisas não são tão ruins assim como me fizeram acreditar. Que eu também tenho razão. Que eu posso ser ativo e construir conhecimentos e não apenas ser passivo e receber tudo aquilo que foi estabelecido. Porque lá no fundo eu vou ser só escravo dos outros, e não é que eu não devo valorizar o que os outros, o que a sociedade produz, mas eu também tenho que valorizar aquilo que eu produzo e confrontar muitas vezes com aquilo que foi colocado pela sociedade no geral. Então estou falando aqui de empresas, como eu falei, de religiões, da igreja, da família, da mídia, dos livros que eu leio, tudo eu posso questionar. Não é questionar por questionar no vazio, é questionar para extrair maior conhecimento, maior riqueza, né, de coisas, de situações, e assim por diante. Então é isso. Esse foi o pensamento do 5 lições do filósofo Friedrich Nietzsche, novamente dizendo que essas citações eu peguei do site Super Leituras, que tem ali vídeos interessantes, filosóficos e várias outras modalidades para você conhecer. E hoje eu peguei essas lições, essas frases e fiz essa reflexão contigo. Espero que você tenha gostado, espero
Espero que essa reflexão tenha sido útil de alguma forma para você se libertar de alguns inimigos, de algumas imbecilidades, de algumas amarras, de algumas falsas memórias, de uns falsos valores, de falsos mecanismos que foram introjetados para que você possa atingir um processo de liberdade e ver aquilo que realmente importa, que pode de alguma forma ser colocado como um erro, um desvalor, e aquilo que de repente é só um mecanismo de dominação que alguém introjetou dentro de você, mas que lá no fundo não é um mal em si, mas é um mal que favorece aquele que quer te dominar, fazendo você acreditar no mal que na verdade não é, mas que é importante para o processo dominatório dessa estrutura, dessa pessoa e assim por diante. É um jogo de palavras, mas se você prestar atenção, tem muito sentido em tudo isso que eu coloquei. Então, vale a pena aí o alerta, fica aí essa lição e até a próxima reflexão. Horus em foco, o sol da origem infinita.